Na década de 1970, o economista romeno Georgescu Hegen publicou o primeiro estudo sobre a entropia no processo econômico, ou seja, um sistema produtivo sempre transforma recursos naturais em produtos que a sociedade valoriza, e essa transformação necessariamente gera algum tipo de resíduo que não entra de volta na produção. Então, não é possível tratar a economia como um sistema fechado e independente da natureza. Na mesma época surgiu a permacultura, termo que vem do inglês Permanent Agriculture, agricultura permanente. Ela descreve um sistema de planejamento para criar ambientes humanos produtivos, mas que estejam em equilíbrio com a natureza, ou seja, sustentáveis. Já são muitas as experiências de permacultura no Brasil, e um dos pioneiros foi Marcos Ninguém. Ele é formado em filosofia pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e levou a permacultura para vários outros estados. Marcos coordena o Centro de Estudos Unipermacultura e a empresa de consultoria e bioconstrução Marcos Ninguém. Olá, eu sou Cíntia Simes e esse é o Ponto de Vista, que hoje recebe Marcos Ninguém, especialista em permacultura. Obrigado pela presença, Marcos. Eu que agradeço aí a abertura do programa para a gente poder debater um tema tão importante nesse momento do planeta, né? Legal, verdade. Eu queria saber um pouquinho primeiro sobre a sua trajetória, porque eu vi que você tem uma formação em filosofia, fez um trabalho com artes circenses, saiu do Rio Grande do Sul, foi para o Nordeste e se tornou permacultor. Conta um pouquinho para a gente como foi essa motivação de uma trajetória tão diversa. Então, acho que basicamente eu me considero um ativista, né? Eu sempre falo isso, assim, acima de ser um designer em permacultura, né? Eu sempre fui um ativista, um entusiasta da transformação através da arte, da cultura, né? E basicamente dessa transformação social que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Então, sempre me incomodei muito com essa falta de autonomia que as nossas comunidades têm, que as pessoas têm, a falta de um incentivo para desenvolver projetos, para elas mesmas poderem fazer com as suas próprias mãos, né? O que a gente chama de free hand, né? A mão livre. E então eu fiz filosofia, que é uma coisa extremamente mental, né? Intelectual, porque justamente eu gostaria de dominar, na época, todos esses conceitos. A poesia sempre me atraiu muito, a arte. Então a universidade me abriu muito a minha cabeça para várias situações e principalmente para o debate de sociedade que queremos construir, né? E aí eu fiquei naquela ansiedade de que como eu posso transformar, e a arte foi um dos caminhos por bons anos. Eu fui produtor, fui ator, profissional, tudo, e ativista da arte, e até que a permacultura chegou na minha vida, né? E aí como um resgate também na minha história que eu estava fazendo naquele momento, né? Pela minha busca através da espiritualidade também, da conexão com a natureza começou a se aproximar de mim novamente. Né? E aí eu comecei a me lembrar que eu sou filho de agricultores, que eu sou neto de agricultores, eu nasci na roça, então eu comecei a me dar de conta que aquele sonho que a cidade promete, né? Então nós saímos da roça para uma cidadezinha pequena e depois para uma cidade grande, esse sonho ele é muito mais ilusório do que a gente imagina. Então a permacultura ela veio para mim como uma reconexão com a minha história de vida, mas acima de tudo como uma resposta para várias inquietudes, principalmente no que tange a qual a sociedade que queremos viver e qual é a fórmula, porque eu acredito que existem muitas teorias políticas do campo da esquerda, do campo do centro, da direita e de várias outras correntes de pensamento, mas pouquíssimas apontam uma solução palpável e exequível. Legal. Agora vamos pensar assim, conceitualmente, né, tentar resumir aqui para o nosso público o que, na verdade, é essa ideia de permacultura. Então, na realidade, se tem muitas, hoje é um tema ainda agora mais conhecido, mas ainda é um tema bem novo, né? No Brasil a gente está completando, aí não fechamos nem 30 anos, nós estamos, né, com 25 anos de permacultura mais ou menos no Brasil. Então, isso é uma grande incógnita para muita gente, mas ela nasce como uma ciência para planejamento de ambientes humanos sustentáveis, que começa com essa relação, esse diálogo com a agricultura, né, como um contraponto à agricultura que estava sendo propagada na década de 70 com a Revolução Verde, que é hoje o que a gente conhece como agronegócio, né, como a agricultura dos agrotóxicos e da monocultura, da plantação em escala. E o David Home, né, orientado pelo Bill Mollison, são dois cientistas australianos,
eles começaram a analisar, analisavam, né, o design da natureza. E analisando o design da natureza, né, que a gente chama também de ecodesign, eles começaram a se dar de conta que a natureza sozinha produz mais alimento do que essa agricultura convencional. Vou te dar um exemplo básico para os nossos telespectadores entenderem. A área de uma araucária, um pé de pinhão, eu sou do Natural do Sul, né, o exemplo que eu vou dar, a área de um pé de araucária, né, de um pinheiro de araucária que dá pinhão, a área desse pinheiro produz mais pinhão do que se a gente plantasse soja. Então a natureza sozinha produz mais alimento do que essa agricultura que a gente faz a intervenção. E aí a grande sacada deles pode existir uma agricultura ou uma relação do homem com a natureza que produza mais energia, alimento, do que a própria natureza sozinha produz? Sim, essa interação se chama permacultura. Então a gente diz que a natureza é perfeita, na permacultura a gente poderia dizer que a natureza, com a permacultura, a natureza pode ser mais perfeita ainda. Olha que interessante isso. E essa intervenção humana na natureza de uma forma sustentável, ela não se dá só na agricultura, né? Pelo que pouco que eu já ouvi, a ideia é fechar um circuito ali onde nada se desperdiça, né? Você pode contar um pouquinho essa ideia de circuito? Então, ela começa na natureza, né, como esse contraponto a essa agricultura que estava sendo desenvolvida na época. O Bill Mollison foi também um grande amigo e discípulo do Masanobu Fukuoka, né, que era um pai da agricultura natural, um japonês, também super conhecido, né, com novos métodos. Então, antes da agrofloresta, de tudo isso, a gente tem o Fukuoka, ajuda a difundir no Brasil o trabalho do Fukuoka também. E basicamente ela nasce na agricultura, mas aí com o tempo os criadores da permacultura começaram a pensar que esse design, que é a grande inovação da permacultura, é ter trazido o design para a agricultura. Tu consegue imaginar isso? Deve ser no começo um pouco estranho. Mas de como eu planejo, como eu projeto a minha propriedade para que ela produza mais. Mas aí começam outras inquietudes, que é como eu estou construindo a minha casa? Que material estou usando? Depois, que energia eu estou usando para gerenciar todo o processo, né, energético da minha propriedade? E depois, onde está indo? Que água eu estou bebendo? Da onde vem essa água? O que eu estou colocando nessa água? Para onde está indo o meu esgoto? E assim, qual a minha relação com o vizinho? Qual é a relação econômica que eu estou gerando no local? Então, ela deixa de ser basicamente o permanent agriculture e passa a ser permanent culture, né, que é a cultura da permanência. Então, ela é uma ciência de planejamento que ela superou a planejamento da propriedade, da fazenda, né, ou daquela propriedade rural, que assim que ela nasceu, ela passa agora para um planejamento de sociedade humana, de comunidades. Então, de ecovilas, de ecobairros, de ecocidades, e como um planejamento bem mais amplo, que vai desde a produção de alimento, a como a gente gerencia a nossa energia, como a gente gerencia os resíduos. Então, é uma ciência para planejar mesmo uma sociedade ecologicamente correta, economicamente viável e num padrão evolutivo, né? De evolução da consciência, de emancipação do indivíduo através de uma educação para a sustentabilidade. Dentro desse princípio de tentar fechar esse circuito em que tudo se interrelaciona e tudo funciona para evitar ou minimizar o desperdício, eu tenho uma pergunta provocativa para você. Tem algumas coisas que a gente consome, por exemplo, computadores, sapatos, relógio e uma série de outras coisas que usam materiais sintéticos, né? Plástico, por exemplo, só para dar um exemplo. E aí, como que a gente pensa em eliminar os resíduos desses materiais quando eles não nos servem mais? Justamente eu sinto que a permacultura colabora muito com a lógica da própria tecnologia, né? Então é uma discussão epistemológica, no sentido de que a gente faz uma crítica ao conceito de tecnologia contemporânea. Então hoje, quando a gente fala tecnologia, a gente pensa tudo Wi-Fi, tudo de metal, que brilha, que tem laser. E existem várias outras tecnologias. O conceito de tecnologia ele é mais amplo. Um arco em flecha é uma tecnologia. Então, com essa tecnologia que a gente tem hoje, né, com a obsolescência programada, tudo é feito para durar muito pouco. Então, a gente faz esse diálogo, né, de também reaproveitar esses materiais. Então, a permacultura ela vai ensinar a gente a pegar por exemplo, um liquidificador, um motor do liquidificador e transformar num aerogerador de energia elétrica. Então, aquilo que para alguns é um problema, a permacultura tenta ver sempre do ponto de vista da solução. Então, eu costumo dizer que um design em permacultura ele também é um professor pardal. A gente pode pegar uma bicicleta e transformar ela num liquidificador, por exemplo, né? Então, a gente pode transformar uma bicicleta
usar a bicicleta para fazer uma máquina de lavar roupa, onde a gente pedala para lavar essa roupa, está fazendo exercício físico e está economizando energia. Então a permacultura também propõe uma nova visão, né, epistemológica da ciência e da tecnologia, mas não só num debate meramente conceitual e teórico, mas também no âmbito da aplicabilidade prática disso, né, que é o que a gente chama de tecnologia social, de tecnologia aplicada. Ou seja, reutilização de objetos, dar novos usos para esses objetos. Sim. E uma série de outras... E esses novos usos também no dia a dia, por exemplo, as pessoas dizem, mas você é um designer em permacultura, você tem um iPhone. Né? Mesmo aquela coisa que se faz até esse debate dentro da política, não é a ferramenta, e sim como você utiliza ela e como você tenta resolver e fechar esse ciclo dela que ela vai ter. Né? Então, como a gente pode, por exemplo, hoje a gente sabe fazer um data show, né? Um equipamento com uma caixa de papelão e com um celular eu consigo projetar na parede. Então, hoje a gente tem muitas outras tecnologias que podem ser adaptadas de baixo custo. Legal. Esse é o Ponto de Vista, que hoje recebe Marcos Ninguém, especialista em permacultura. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Ponto de Vista, que hoje recebe Marcos Ninguém, especialista em permacultura. Oi, Marcos. Oi. Então, vamos continuar nossa conversa. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente a ideia de 12 princípios. São 12, né? Sim. Ou 10? 12 princípios que tem na permacultura. Então, basicamente, os princípios, eles nascem justamente também são princípios de design, né? Que observando a natureza, foi se trazendo do macro para o micro, né? Essa visão de como que, fazendo um comparativo com como funcionam os processos da natureza e como funcionam os processos artificiais que a gente desenvolve e como se poderia criar uma prática, né, de aplicação desse design baseado na ética da permacultura, né, que são 3 éticas que a gente fala, que é o cuidado, né, das pessoas, que é fundamental. A gente diz que a permacultura ela é a ética dos cuidados, ou a filosofia dos cuidados, né? Porque começa com o cuidado das pessoas, que é na filosofia a gente chama da microética, né? Ou a ética individual, né? E aí tem a ética mais do planeta, né? Que seria o cuidado do planeta, né? Como um grande ambiente, um grande organismo vivo. E o que a gente chamaria na tradução mais contemporânea, a gente tem traduzido como partilha justa, né, como seria a partilha dos excedentes, né, de como a gente distribui todo o resultado desse empreendimento energético que a gente está desenvolvendo, ou social, político. Né? Então, o excedente nem sempre é econômico, né? Ele tem vários outros resultados. Então, o principal, né, princípio da permacultura, ele é o princípio da cooperação. É um dos princípios. Então, no sistema tudo está cooperando, né? Nada está competindo. Essa visão que a gente tem de competição é uma visão bem greco-romana, ocidental, né? De que as coisas, que a natureza compete entre si, a gente já sabe por várias teorias que a natureza, pelo contrário, ela é apoio mútuo, né? Então tem o princípio da cooperação. Uma das almas do design em permacultura é a conexão dos elementos. A conexão ela é fundamental porque a conexão ela vai determinar a localização relativa das coisas, aonde cada coisa fica dentro do sistema. Então ela está relacionada com essas conexões. A alma do design em permacultura, desse princípio, seria um elemento desempenha diversas funções e uma função é apoiada por diversos elementos. Só para a gente trazer para o concreto, assim, por exemplo, numa propriedade rural, fisicamente existe uma lógica de Sim. posicionamento, da onde é uma horta, da onde é a casa, da onde é o banheiro. Todo esse design é baseado nesses princípios, eles têm que estarem conectados. Então, por exemplo, aonde eu vou colocar uma cisterna dentro de um projeto, eu tenho que colocar de uma maneira que ela não sirva só de cisterna, que ela possa servir para outras situações. Então, eu costumo dar um exemplo que eu gosto muito para exemplificar para as pessoas o que é o design em permacultura. É eu projetar uma casa onde eu estou lavando a mão na pia, essa água vai passar por um fio por fora da casa, por um filtro de plantas, macrófitas e algumas plantas que são comestíveis para animais. Essas plantas vão tratar essa água, automaticamente ela vai sair por gravidade e vai irrigar a minha horta ou o meu jardim. Então,
essas plantas desse filtro eu posso podá-las e dar às galinhas ou aos porcos. Então, eu estou lavando as minhas mãos, eu estou lavando a louça, melhor, estou lavando a louça, eu estou dando de comer para as galinhas e para os porcos, né? Ao mesmo tempo eu estou irrigando a horta. Então, tu maximiza os ciclos energéticos para que eles estejam conectados de maneira que você trabalhe menos e que você obtenha mais resultado. Uma ação, ela tem várias. Mas esse exemplo, exatamente esse exemplo que você deu, do lavar as mãos, né, ou lavar uma louça e reaproveitar essa água, isso pressupõe também que você está usando um detergente biodegradável, que não vai fazer mal para essas plantas. Ou seja, é um desafio, né? É um sistema bem complexo, na verdade. Com certeza. Tem um outro princípio que é falado na permacultura, que é soluções lentas. Né? Pensar no ciclo da natureza, ele é um ciclo muito lento. Tem até agora recentemente eu li um texto que falava justamente de um empresário que foi fazer uma horta e a horta ensinou muito para ele. Ele fala nesse texto sobre administração. Porque isso, a natureza ela tem seus tempos. Então, às vezes quando a gente faz uma solução muito rápida, às vezes o tombo é maior, né? Seu investimento, tudo, o tombo é maior. Então, soluções lentas e gradativas, dentro de uma linha do tempo. Então, a permacultura, ela traz esses princípios de sustentabilidade, de cooperação, né? de mutualidade, e ao mesmo tempo ela traz também princípios que são mais operacionais, né? De não coloque um ovo na mesma cesta, né? Diversificar os empreendimentos, diversificar as ações também é fundamental. Então, basicamente, ela é um sistema quase como o que a gente conhece hoje como plano de negócio. Seria quase como um plano de negócio para estabelecer uma ecovila, para estabelecer uma comunidade, ou para criar um ecoempreendimento. Por exemplo, eu tenho uma empresa, né, um ecoempreendimento. Eu uso a permacultura como método de planejamento da minha empresa. Eu uso a permacultura para planejar a minha carreira. E deu certo. Eu disse, olha, quando eu tiver 30 anos eu quero comprar uma terra. O que eu preciso? Né? Então, além de tudo isso, dos princípios de design, tem o princípio do zoneamento, que é fundamental, né? As coisas que eu preciso e trabalho mais, elas têm que estar próximas de mim. Então, ela é bem interessante. Os dois princípios eu poderia passar horas falando sobre eles, mas eu vou resumir nos que eu considero os mais fundamentais, que é a cooperação dentro de um sistema, né? A conexão desses elementos, a sustentabilidade que isso deve ter, os ciclos fechados, né? E isso a gente pode aproveitar para tudo, inclusive para planejamentos de empresariais. Então é um método não só para desenvolvimento de ambientes humanos sustentáveis, ecovilas, mas que pode ser aproveitado inclusive aqui na TV Câmara, pode ser feito né, um design thinkers para otimizar os processos. Que legal. Sobre comunidades, você comentou que você faz parte da rede global de ecovilas, que você mesmo vive e coordena uma ecovila, uma comunidade permacultural. Isso significa que a permacultura só é aplicável em grupo ou uma família pode decidir adotar princípios de permacultura isoladamente na sua casa? Ela é coletiva e individual, é rural e urbana. Né, ela pode ser corporativa ou cooperativa, né? Vai depender da abordagem, né, que as pessoas vão fazer e qual é o nível de profundidade da aplicação. Mas basicamente as pessoas podem, todos devem, inclusive, fazer na sua casa, né, que é princípios básicos mesmo, separar né, da própria ecologia que a permacultura traz. Porque ela não só é uma ciência de planejamento, mas assim, totalmente baseada na ecologia e na sustentabilidade. Eu atualmente eu moro numa ecovila, que é a Ecovila Dom José, que fica na cidade de Alpestre, Rio Grande do Sul, né? Na comunidade de Dom José, uma comunidade rural. Então a gente faz a aplicação dela como extensão rural, e que o Paulo Freire chamava de comunicação rural. A gente também tenta trazer muito o legado que o Paulo Freire trazia da educação no campo. Né? Então a gente tenta aplicar isso como extensão, nessa conexão nossa com as famílias dos agricultores e levando justamente isso, levando novas tecnologias sociais que podem ser reincorporadas, estão sendo reincorporadas por eles nos dia a dia. Temos trazido esse debate da agroecologia, né, da educação para a sustentabilidade através da agroecologia, da produção de um alimento saudável. Mas também pode ser, a gente também tem essa aplicação nas cidades, né? Também nas universidades, eu sou professor também em algumas universidades no Brasil. Então a gente tem tentado hoje fazer com que a permacultura chegue em diversos espaços, como na TV Câmara, como à tarde, né? Na sessão. Mas sim, ela é uma filosofia de vida,
eu costumo dizer, para algumas ela é uma religião, para mim ela acaba sendo a minha religião, né? É onde eu me encontro, é onde eu consigo fazer minha conexão espiritual também. Mas as pessoas podem fazer na sua casa, podem criar, construir a sua casa. A gente tem colaborado com isso, tem dado curso no Brasil inteiro, fora do Brasil, ensinando as pessoas a construir suas próprias casas, a plantar seus próprios jardins, a plantar suas agroflorestas. Recentemente, há 10 dias atrás, eu dei um curso e criamos uma agrofloresta e uma horta agroecológica aqui, também no Altiplano Leste. Eu vou te interromper porque eu vou te provocar de novo para trazer para a questão urbana, porque hoje em dia a gente já tem cerca de 80% da população brasileira vivendo em ambientes urbanos. Desses 80%, eu não sei nem a conta, mas a grande maioria não é proprietária do imóvel onde vive. Né? Infelizmente, a gente tem um déficit imobiliário muito grande, as pessoas vivem de aluguel, moram em apartamento, moram em assentamentos mal estruturados em termos de infraestrutura mesmo, de transporte, esgoto e tal. Então, para essas pessoas urbanas que não têm a sua propriedade, é um desafio muito grande implementar esses princípios. O que você sugere como as primeiras práticas que essas pessoas, individualmente, pequenas famílias, poderiam tentar começar a implementar? Então, eu fiz parte um tempo do movimento chamado Transition Towns, ajudei também a implementar aqui no Brasil o Transition Towns, que é o movimento das cidades em transição, que é fundado por um permacultor inglês chamado Rob Hopkins, né? Inclusive meu amigo também pessoal, o Rob Hopkins, e ele trata justamente disso, a permacultura dentro do contexto urbano, né? A permacultura urbana, para trazer qualidade de vida, né, para as pessoas. Então, basicamente eu recomendo também que é mais do que as pessoas desenvolverem as práticas nas suas casas, mas que elas também possam se organizar com seus vizinhos. Eu dou um exemplo clássico que é participação nossa também, incentivo nosso, que é a horta comunitária de Casa Amarela, de um bairro de Recife chamado Casa Amarela, né, que foi até uma aluna minha que iniciou o projeto lá, a gente ajudou a fomentar, onde os moradores se juntam numa praça e ali tem uma horta e virou uma referência e se transformou numa política pública. Hoje a Prefeitura de Recife, inclusive nós somos parceiros, trabalhamos também com a Prefeitura de Recife nesses projetos, está desenvolvendo nos bairros. Então, além do que a gente já pode fazer, que seria separar, que eu acho que é o básico, né? Que é separar o lixo, nem que seja entre o seco, né, e o úmido. O úmido, comida, casca de frutas, e o seco. Mas separar, né, os seus resíduos em casa, selecioná-los, reaproveitar o máximo do que pode ser reaproveitado, economizar a questão da água. E o fundamental hoje, para mim, que é a nossa discussão que a gente tem feito em várias universidades, é a questão da água. Né? Então, Brasília, Fortaleza está extremamente ameaçada, não está sendo divulgado, mas Fortaleza está à beira de um colapso com a questão da água. Né? Então o Castelão está com 4% só, né? O principal açude que abastece tem 4%. Se a transposição do São Francisco não acontecer, como está sendo anunciado, e rezamos para que aconteça, a gente provavelmente vai ver um grande episódio histórico no Brasil, em Fortaleza, pela questão da água. Vamos ver isso em São Paulo. Então a gente também defende a questão do êxodo urbano, do replanejamento das cidades, e a gente sente que é necessário que as pessoas, que o governo comece a reprogramar, né, a habitação e começar a estimular habitações ruro-urbanas, né, ecovilas ruro-urbanas. E você tem, a sua empresa oferece consultorias para prefeituras e para órgãos públicos nesse sentido, né, de tentar desenvolver soluções sustentáveis urbanas também, né? Sim, principalmente através de políticas públicas, de programas de governo, onde, por exemplo, a questão da água. O dinheiro que é investido muitas vezes para se construir açudes e tudo mais, poderia ser investido em captação. Se todas as pessoas tivessem cisternas, e hoje existem inúmeras tecnologias, né, de cisternas e de baixo custo, e as pessoas captassem a água durante a quadra chuvosa, durante a época da chuva, é muito mais efetivo, né, do que depois tentar remediar, usar volume morto, como aconteceu em São Paulo. Inclusive eu fiz a previsão, quando a primeira vez que atingiu o volume morto da Cantareira, que foi na época da eleição, então como tinha esse lance da eleição, os governos todos ficaram pianos, ninguém comentou sobre isso, e eu fiz um alerta 3 meses antes de chegar ao volume morto. Eu fiz um alerta no Facebook e as pessoas disseram: você tem bola de cristal? Eu falei: não, trabalhe com isso. Bem na semana que a gente alertou que chegaria o volume morto na Cantareira, chegou. Então a gente tem esse trabalho, a gente atualmente trabalha com a Secretaria do Estado de Meio Ambiente do Estado do Ceará, onde a gente está desenvolvendo um projeto de um centro, com as universidades federais, universidades particulares. Em termos de políticas públicas, agora a gente trazendo um pouco aqui para a Câmara dos Deputados, para o Congresso, para o governo federal,
O que você pode propor para incentivar essas práticas sustentáveis que vêm da permacultura em termos de projetos de lei ou de ações de governo? Você tem ideia de por onde começar a trazer isso aqui para a realidade né, dos legisladores? Sim, com certeza a gente já vem trazendo isso para a discussão da universidade, é uma coisa nova, e agora a gente tem trazido isso faz alguns anos que a gente participa da UVB, da União dos Vereadores do Brasil, como convidados, palestrantes convidados. A gente participou há anos seguidos, inclusive aqui em Brasília já fizemos uma palestra de abertura da UVB, desse encontro dos vereadores, propondo isso, né, apresentando a permacultura. Então já é uma característica nossa como militante isso. No Rio Grande do Sul, vou dar um exemplo local, onde eu moro, a gente conseguiu criar um selo, junto com a Prefeitura de Agroecologia, né, com várias instituições como Imater, Sindicato dos Trabalhadores, todas as instituições ligadas à questão da extensão rural, do desenvolvimento rural, e a gente conseguiu criar esse selo, e a partir desse movimento da criação de um selo agroecológico, de origem agroecológica, para rastreabilidade, a pessoa comprar aqui em Brasília um produto lá e saber que o produto é de qual família tem. Hoje a gente tem essa tecnologia, né? Então ele sabe a família que produziu, ele tem o contato do agricultor para ligar, se ele precisar comprar direto, o agricultor não fica refém. E a gente aprovou no plano orçamentário do município, pela Secretaria de Agricultura, né, com o secretário Jackson França, na época a gente aprovou uma verba oficial para estímulo de projetos em permacultura e agroecologia, que hoje a gente usa ela no fomento através do selo agroecológico. E isso está assinado, foi aprovado em Câmara, isso é, né, projeto, isso é lei. Então isso é uma coisa que está acontecendo muito. Também a gente trabalhou muito com projetos de saneamento. Então tem que fazer saneamento em comunidades, então projeto de lei, saneamento ecológico. E aí a gente já conseguiu aplicar alguns projetos dessa medida. Fundamental esse tema, né? Porque saneamento é um gargalo aqui, né, no país. Então, na realidade, a permacultura ela é solucionática. Então tem pessoas problemáticas e situações problemáticas, nós somos solucionáticos. Tem um slogan da permacultura que é: o problema é a solução. Então o que é um resíduo a gente transforma às vezes num produto. Muito obrigada pela sua participação, foi bem esclarecedora. Hoje no Ponto de Vista a gente conversou com Marcos Ninguém, que é um especialista em permacultura. A gente fica por aqui, até mais.